Paz, Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 12 da revista dos adultos. O título da lição é o banquete de Esther, denúncia e livramento. Tema trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A revista é comentada pelo pastor Silas Queiroz. Então, dando continuidade a mais uma cena da história de Esther, estudaremos a respeito do desfecho, quando Amã é desmascarado, e Esther revela que, inclusive, ela estaria sob risco de morte, pois havia um malfeitor que intentava contra ela e contra o seu povo. Então, veremos que ela vai revelar agora, nesse segundo banquete, o que Amã tinha planejado, tinha arquitetado contra o seu povo e, consequentemente, contra a sua vida. O texto diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21:1. A verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Vemos em todo o livro Deus agindo, Deus colocando as coisas, cada uma no seu lugar, cada peça no seu lugar, no momento certo. Deus, então, entrando com providência e agora dando o livramento ao povo judeu. Então, Deus é maravilhoso, Deus não perde o controle da situação. Ele está sempre no controle de tudo. Glórias a Deus. O texto bíblico se encontra em Esther, capítulo 7, de 1 a 10, que diz: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este? E onde está esse cujo coração se instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse a Abona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. E os objetivos da nossa lição serão: descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça e refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Então temos mais uma cena dessa história. Claro que teremos o desfecho final na próxima lição, quando Esther consegue ali que o rei então edite um novo documento, anulando ali a intenção de Amã, dependendo ali o povo e dando então esse livramento. Então na próxima lição a gente vai ver Esther como portadora de boas novas, concluindo o trimestre e também a história aqui de Esther. A gente vê que Deus agiu de forma maravilhosa durante todo esse livro. Não tem o nome de Deus no livro, mas Deus está, aleluia, nas entrelinhas, nos bastidores, agindo de forma maravilhosa. Glórias a Deus. E o povo se humilhando, buscando ao Senhor, inclusive Esther, também orando, jejuando,
e aguardando a providência de Deus, a direção, sabedoria para agir naquela situação. Introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então vimos que houve o primeiro banquete, ela ainda não revelou a petição, mas convidou para o segundo. Nesse meio tempo, acontece aquela situação do rei perder o sono, lembrar que Mardoqueu havia o livrado da morte. Então o rei no dia seguinte pede para Amã ser o puxador ali do cavalo para honrar Mardoqueu. Amã já chegaram naquele dia de manhã para poder pedir ao rei para enforcar, mas agora ele não podia mais enforcar aquele que o rei queria honrar. E a gente já vê que a história começa a desandar para ele, até a sua família reconhece isso. E o primeiro tópico vai falar sobre o banquete e a denúncia. Então chegamos agora no segundo banquete. No outro dia, enquanto Amã estava ali furioso, os servos já chegaram e levaram ele para aquele convite que a rainha havia feito ao rei e a ele. Primeiro subtópico é a estabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Amã estava certamente muito perturbado, e a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. No primeiro banquete ele estava feliz da vida, dizendo assim, até a rainha quer me honrar, eu sou mesmo importante. Já no segundo ele estava ali atribulado, com toda aquela situação que ele passou de humilhação e com um desânimo que a família dele, que os sábios e a sua esposa lhe transmitiram, dizendo que certamente se já começou a perder ali para Mardoqueu, certamente também o intento dele contra o povo judeu seria frustrado. Provavelmente eles conheciam a respeito do Deus de Israel, que dava vitória ao povo. Glórias a Deus, já viram que Deus estava mudando o rumo da história. Glórias a Deus. E o segundo subtópico, o banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. Esther 7:2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como os demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Então, culturalmente, havia essas festas, o banquete comida normal, depois o banquete dos vinhos, e ainda havia os banquetes que as mulheres davam de forma reservada só para mulheres. Nesse momento, eles estão participando desse banquete do vinho, mas isso não ratifica o uso do álcool. A gente vai ver aqui na lição, e também a gente sabe que a doutrina da nossa igreja recomenda a abstenção completa do álcool. No Antigo Testamento e ali naquela cultura que estava inserida, era comum essa prática. Mas a Bíblia adverte do mal que o álcool faz, desde o Antigo Testamento e no Novo também. Temos as recomendações, como veremos aqui na lição. O Antigo Testamento é enfático contra os seus terríveis males, está lá em Gênesis 9, 20 a 27, 19, 31 a 38, Provérbio 21 e o Provérbio 23, do verso 29 a 35. Havia expressa proibição para o sacerdote, então o sacerdote já não combinava com vinho, já teria ali a sua condição de santidade. Levítico 10, 8 a 11. Numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstência total do vinho era condição para o voto do nazireado, números 6, 2 a 4. Então, aqueles que realmente faziam esse voto tinham que cumprir. Sansão, infelizmente, ele não valorizava os seus votos e fazia completamente o contrário. Não é aquele que realmente era nazireu de Deus, ele se abstinha do vinho, de qualquer produto ali da uva. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta
o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Jeremias 35, 6 a 19. Né? Jeremias convida eles, oferece o vinho e eles, né, são enfáticos em cumprir ali o voto que seu pai havia feito, né, para que eles não tomassem vinho, né, e eles obedeciam a palavra do seu pai. E da mesma maneira, né, Jeremias então os elogia, né? E o povo de Israel não obedecia à voz de Deus, mas aqueles homens, né, eram fiéis, né, aos seus princípios. E Deus então os abençoa. No Novo Testamento o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito. Efésios 5,18. Né? E ainda diz o vinho que há contenda. Muitas das vezes, quantos são aqueles que se converteram e vieram de uma situação, né, que estavam ali aprisionados, né, no alcoolismo. Então, como poderíamos, né, então dizer, não, pode, um pouquinho pode. É algo terrível, né? Porque foi liberto, né, o ideal é que vivamos, né, nesse modelo de santidade do sacerdote, dos nazireu, né, e no Novo Testamento também, evitando embriaguez e também abstendo completamente do álcool. Né? Pessoa que passou pelo alcoolismo, né, foi alcoólatra, uma dose só destrói todo o período que ele teve ali de abstinência. Né? Tem um exemplo da minha família, meu pai, que era alcoólatra e era um trabalhador, era uma pessoa dedicada à família, mas se tomasse uma dose, voltava todo, né, o problema do alcoolismo, a ponto de tomar até perfume, né? A ponto de uma bebida alcoólica. Era tão extrema a dependência que até isso fazia. Então, por causa de uma dose, não precisava ele passar a noite toda bebendo para retornar ao vício. Uma dose só destruía tudo. Muitas das vezes só passava aquela fase com internamento. Que Deus tenha misericórdia, né? E que nós prossigamos na nossa doutrina. Né? Tem igreja que diz que não faz mal, né? Mas é importante, né, essa abstenção, principalmente para zelar para aqueles que estão vindo de situações difíceis como esta. Né? Um abismo puxa o outro. Infelizmente hoje muitos querem ter subterfúgio, né, para beber, continuar bebendo e achar que uma cerveja não faz mal, um vinho não faz mal, e acabam, né, correndo um sério risco. Estão na corda bamba, né, a qualquer momento isso pode enveredar por uma situação terrível dessa que eu passei na minha família. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. Né? E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Devemos preservar, não só evitar o álcool, né? Nos abster do álcool, mas qualquer coisa que faça mal ao nosso corpo. Né? A Bíblia não fala sobre o cigarro, por exemplo. A gente sabe que o cigarro prejudica o corpo, então não vamos destruir o templo de Deus. Terceiro subtópico: qual é a sua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. Né? Então Assuero já estava curioso. Essa já era a terceira vez que ele queria saber a petição da rainha. Né? Então, a primeira vez, quando ele recebe ela, estende o cetro, né? Ela adiou até o banquete, no banquete ela adiou para o segundo banquete. Então ele já estava ali ansioso, né? Curioso, querendo saber o que a rainha desejava. Os banquetes não foi o desejo da rainha, né? Os convites aos banquetes. Não, ela convidava, né, apontando que lá no banquete ela ia revelar a petição. Né? Então ela gerou esse suspense, né? E o tempo certo, na estratégia que Deus dá a ela, né, tem efeito. Né? Inclusive, como falamos desde o começo que estudamos esse livro de Esther, até a condição dela ocultar a sua origem, a sua nacionalidade, eu creio que era a providência de Deus para ela revelar no momento certo, na hora certa. Né? A Amã nem imaginava que ela era judia, nem o rei nunca perguntou, mas agora ela revela essa situação e desbanca ali o plano de Amã. Né? O fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo.
Daí sua prontidão novamente em inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria de ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbio 31:26. Até chegar aqui, né, só que ela orou, jejuou, né, e Deus vai dando sabedoria, essa estratégia para ela agir. Né? Ela poderia ter contado desde o princípio, mas havia a possibilidade até de Amã depois se justificar, inventar uma desculpa e se esquivar, né? Mas foi trazendo a situação até o momento derradeiro, no qual Amã não teve nem defesa, né? Pelo contrário, ele até comete uma insensatez, né? Ao tentar clamar ali pela sua vida e acaba caindo ali sobre o leito da rainha, e aquilo vai aumentar ainda mais a fúria do rei, como veremos. E o segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. O primeiro subtópico, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. No versículo 4. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça. Nada comparável a uma venda como escravo ou servo, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria ao rei. Né? Então, quando o rei passa ali o anel para Amã, para ele assinar esse decreto, o rei, na sua vaidade, né? Às vezes até na ganância, né? Porque Amã ofereceu até dinheiro, não ligou, né, para o valor da vida daquelas pessoas. Né? Era um rei ímpio, né? Mas agora cai a ficha, né? Agora Esther demonstra a gravidade. Inclusive, ela estava inserida também naquilo que o rei havia autorizado, né? De ser exterminada, ser morta, e todo o povo seria, de forma cruel, destruído. Né? Então agora ele vai perceber a tolice que ele fez, né? Induzido, mas ao mesmo tempo, né? Insensível, né? À vida humana, né? Permitir uma atrocidade dessa. Né? Aí agora ele se enche de preocupação, de fúria, né? Principalmente porque estava ameaçando a sua esposa, e ele vai perguntar aqui no segundo subtópico: quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome, Esther 3, 12 e 13. Todavia não se pôde presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece no palácio ou jurisdição. Às vezes até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Né? Então ele assinou muitas leis, talvez sem até entender o que estava fazendo, como hoje. Felizmente, muitos parlamentares também fazem assim, né? Assinam leis sem entender o sentido daquilo ali, e depois, quando vai descobrir o que ele fez, o mal que ele provoca, né? Por exemplo, é algo contra os princípios da palavra de Deus, aí já é tarde, né? Já assinou de forma engodada um lobista, né? Enganado por algum lobista, ou até mesmo por ganância, por retribuição financeira. Infelizmente isso acontece até hoje. Mas Assuero se espantou porque ele talvez não ligou o que ele fez passado com a situação presente, no sentido de que a sua esposa seria morta. E agora ele vai ligar os pontos e vai entender que ela, sendo judia, estava debaixo, né, do mal que ele, né, permitiu e que Amã planejou. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais. Né? Então, se Amã soubesse que Esther era judia, claro que ele teria buscado outras formas de destruir os judeus. Né? Talvez ele ia mudar a lei, né? Dizer, não, quem mora aqui não vai ser destruído, não, só quem mora longe, ou só Mardoqueu.
Mas como citamos, né, até esse segredo foi oportuno, né, de Esther, né, ocultar ali a sua origem. Nesse momento ela revela e a situação de Amã ficou feia, né? Ele também caiu a ficha dele. Que tolice eu fiz, né? Decretei foi a minha própria morte. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seus próprios limites e não abusar de direitos ou medir força, no estilo ou ela ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã, né? Ele, no seu ódio, acabou, né, cometendo o maior erro da vida dele. Não só de fazer o mal, mas acabou ele mesmo ameaçando a vida da rainha. E aquilo era como uma traição, como aconteceu, né, naquele momento que tentaram matar Assuero e Mardoqueu descobriu o plano, né. Então, tentar matar a rainha também era uma atitude que ia gerar também uma penalidade capital, né, contra tal, né. Então Amã agora se vê surpreendido porque Esther, que era judia, fazia parte do povo que ele queria destruir. E o terceiro subtópico, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios 31:8. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. 2 Coríntios 10:4. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio, né? Então aquilo ali o atordoou, né? Aquela notícia, e ela apontou ali a mão, né? Não botou panos quentes, né? Disse a verdade. Deus ali deu ousadia, deu autoridade, né? Deu o plano, deu estratégia. Então Deus agiu de maneira tremenda ali na vida de Esther, e Esther, né, se colocou ali como instrumento de Deus nesse momento, com coragem. E o rei ficou tão zoado que saiu, né? Saiu ali daquele ambiente e quando volta, né, vai ainda ter mais raiva ainda. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou ao jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Então, a situação dele piorou. Ele viu que, né, o rei já estava furioso com ele, e é claro que o resultado daquilo seria uma pena de morte, e agora ele vai rogar por misericórdia à rainha e acaba cometendo mais um deslize, né, caindo ali sobre o leito dela. E o terceiro tópico, o grande livramento. O primeiro subtópico, a história da forca chegou ao palácio, né? Então, Amã não deveria ser bem quisto, né? Pois o eunuco ali já estava guardando essa informação e agora passa para o rei, que Amã havia feito uma forca para Mardoqueu. A reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada, né? Então, os servos já aproveitaram para revelar tudo que Amã estava planejando, né? Então, já sabiam eles, né, que para Amã não tinha mais jeito. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada ficou oculto. Lucas 12:2. Um dos eunucos, Arbana, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público, né? Ou como era próximo à casa dele, quem sabe ficar vendo ali por alguns dias o corpo de Mardoqueu pendurado, né? Então, até essa informação da altura já era conhecida, e o eunuco, né, vê que o rei está furioso, que Amã não tinha outro escapatória, né? Ele deveria ser
executado, condenado mesmo à morte. Então, ele já aproveita e conta essa história, né, desse plano também terrível de Amã, de querer já se vingar do seu desafeto, né? O plano foi frustrado, né? Porque em vez dele mandar matar Mardoqueu, acabou tendo que honrá-lo, né? E o segundo subtópico, os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambiente de poder, às vezes, impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil em dizer aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Né? Então, além de revelar que Amã tinha aquela forca preparada, ainda lembrou a Mardoqueu, ele queria matar Mardoqueu, aquele que fez bem ao rei, né? Então o rei já ligou os pontos também ali, já aproveitou a situação, né? Você quer matar aquele que me salvou, né? E você é o pior, né? Você é terrível desse jeito. Ele usou a minha forca, que era para Amã se alegrar ali, vendo Mardoqueu morrendo. Né? Então a cova que ele cavou foi para ele mesmo. A forca que ele edificou, ele mesmo inaugurou, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Então, quando a gente deseja o mal, a gente vai colher o mal. Né? A lei da semeadura, ela é infalível. Conclusão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde costumaz do homem que o leva à perdição. Lamentações 3:39, Ezequiel 18, 20 e 21. Né? Isso queixa o homem, né? Queixa-se dos seus próprios pecados. Né? Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Esté 8:10. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade. Né? Que Deus tenha misericórdia e toda a ira, né? Toda a gritaria, toda a blasfêmia, tudo isso seja retirado do nosso coração, toda a raiz de amargura, mas que possamos dar lugar a geração do fruto do Espírito, né? Louvado seja o Senhor, porque que plantar, certamente colheremos. Plantemos o bem, plantemos, né, compaixão, misericórdia, amor, compreensão, para que possamos colher tudo isso também em mudança. E a próxima lição, a última do trimestre, é Esté, a portadora das boas novas. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa lição. Santo Eterno Deus, mais uma vez te louvamos, Pai, pela tua providência, pelo controle de todas as coisas, Pai, para o Senhor estar agindo em favor daqueles que em ti esperam, Senhor. Obrigado pela tua graça, Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Continua nos livrando do mal, do perigo, Senhor Jesus, tomando conta da nossa vida. A vingança não é nossa, a vingança é sua, Senhor é o justo juiz. Deus poderoso, abençoa a tua igreja, nos desperta a confiar mais, a esperar mais no Senhor, a entregar o nosso caminho ao Senhor e esperar, sabendo que tudo se fará. Louvamos e te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai, pela tua proteção, tem guardado de forma maravilhosa a tua igreja. Nos ajuda a fazer a nossa parte, Pai, aleluia, Senhor, está na posição que o Senhor nos colocou para abençoar, para proclamar a tua palavra, para a salvação dos perdidos. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, mais uma vez te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e eternamente. Amém.